Sejam todos bem-vindos, bem-vindas novamente. Essa é a continuação do vídeo anterior, em que a gente estava discutindo sobre o sincretismo. Mas antes, deixa eu me apresentar, quem chegou agora. Meu nome é Daniel Gomes, eu sou sacerdote do terreiro de Umbanda Filhos do Sagrado, que fica em Manaus, e esse aqui é o nosso curso de Teologia da Umbanda. No módulo passado, a gente estava discutindo sobre o sincretismo religioso, só para a gente fazer um breve resuminho, coisa rápida. A gente estava discutindo sobre o sincretismo religioso e as suas origens no Brasil, né? Por que é importante a gente discutir isso? É importante a gente discutir para que a gente entenda, principalmente, que a Umbanda ela é uma religião que foi criada a partir da fusão de toda essa mistura que a gente pode encontrar no Brasil, em função até da sua evolução como país, né? De todos os fluxos migratórios que a gente sofreu, de todo o povo que já existia aqui, enfim, de várias das influências que a gente, como nação, sofre, e isso faz parte da nossa história. Então, lá atrás, eu até cheguei a comentar sobre a questão de que muito hoje se fala sobre a Umbanda ser uma religião de matriz africana, mas reforço que a gente não pode esquecer, e isso é importante a gente ter clareza, que a Umbanda ela tem a sua origem de vamos dizer, basicamente oriunda de um tripé, que é a junção do povo ameríndio com o povo africano, com os afrodescendentes e com a influência europeia, e aí trazendo como sua força principal, vamos dizer assim, o catolicismo, tá? Então, a gente não pode deixar não pode esquecer isso, de que a Umbanda ela tem sim a sua origem, o primeiro sincretismo que a gente tem conhecimento no Brasil, ele é oriundo da mistura da religião europeia, né, o cristianismo, com os tupis que aqui já estavam, e aí a gente deu o nome de santidade, que foi a primeira mistura entre os tupis que estavam localizados mais na região litorânea do país, e depois, quando houve uma mistura maior desses tupis que estavam posicionados na região ali do Maranhão, na região amazônica, isso se chama pagelança. Por quê? Porque os tupis dessas regiões tinham outras características, mas aí quem tiver alguma dúvida, né, para ter mais detalhe, volta lá na aula passada ou na apostila que vai ter mais detalhes. Aqui é só mais para a gente ter um resumo do que aconteceu na nossa aula passada, certo? Então, a gente parou justamente nesse pedaço em que esse sincretismo ele já tinha iniciado no Brasil, né? Então, essa mistura já se iniciou no Brasil com os europeus, mais os índios que aqui estavam. Mas, a partir do século XV, a gente pode falar que foi uma das maiores migrações forçadas da história da humanidade, em que milhões de africanos que haviam sido capturados nos seus territórios, e não podemos esquecer que na maioria das vezes por outros africanos de tribos rivais, isso é importante, depois a gente pode até dar uma reforçadinha nesse ponto, porque isso também foi um subterfúgio utilizado para que houvesse a dominação entre os povos, né? Essa migração toda só foi possível porque sagazmente, né, entre aspas, obviamente, que aqueles que subjugaram as pessoas utilizaram dessa rivalidade entre as tribos para que eles brigassem, digamos assim, ou fomentassem essa briga entre si, e aí assim
conseguiria se ter uma escravidão, um domínio de uma maneira mais fácil, tá? Então, esses negros que eram capturados, eram levados para o litoral e vendidos como escravos para os europeus e brasileiros em portos específicos na África e trazido nessas condições para o Brasil. Isso vai ser importante a gente ressaltar, por quê? Porque muitas vezes a gente fala de África, né, de que o pessoal veio da África e tal, parece até uma heresia contra a geografia, mas muitas vezes a gente põe todo mundo num bolo só, né? Como se a África fosse um país só. E não é. São vários países, assim como no Brasil, o Brasil é um país só, mas se a gente olhar dentro dos estados, dentro das regiões, existe uma pluralidade cultural imensa, existe uma diversificação imensa de usos e costumes, né? Então, quiçá na África também isso acontecia, né? Então, no final do século XVI até o final do século XVIII, a principal etnia que era trazida para o Brasil foi a etnia dos bantus. Tá? Eu vou colocar um mapinha, já já eu coloco aí na tela para vocês, para que vocês localizem mais ou menos onde estava. Deixa eu colocar aqui agora, vamos lá, é mais fácil, que aí vocês conseguem entender. Eu vou sumir um pouquinho aí, mas tá tudo certo, já já eu volto. Tá aqui. Então, os povos bantus, eles foram a maioria do povo que foi, da etnia que foi trazida aí durante o período colonial, né, e que ocupava a maior parte do continente, que ficava situado ao sul do Equador, aí onde está no mapinha, e onde hoje está localizado o Congo, a República Democrática do Congo, Angola e Moçambique, entre outros, né? E aí, nessa época, o que a gente tem de relatos é que os bantus que foram trazidos para o Brasil, eles cultuavam um deus supremo que era chamado de Zambi, né? Ou Zambi Mpungu. Aí, gente, os nomes, depois a gente olha aí vocês olham na apostila, tem todos esses nomes com mais profundidade, tá? Então tinham 3 variações de nome. Um era Nzambi com N, Nzambi, ou Nzambi Mpungu, que era Mpungu, ou Anganga Nzambi, né? Ou, como ficou mais conhecido, simplesmente Zambi, Zambi, como ele é conhecido até hoje, né? E era a natureza, eles tinham como Zambi, né? E todos os seus tinham a natureza deificada e que era personificada nas divindades chamadas inquices. Isso aqui é importante que a gente comece a se acostumar com essas diferenças. Por quê? Né? Porque vão ter diferenças culturais muito fortes, vão ter cultos diferentes, apesar deles virem do continente africano, mas eles têm características muito diferentes, tá bom? Então, aí no mapa aí vocês conseguiram enxergar esse fluxo do povo banto para o Brasil. Obviamente que eles também acabaram indo para outros lugares, mas via de regra eles acabavam vindo para o Brasil, beleza? Bom, assim que eles chegavam ao Brasil, eles obviamente já eram escravizados e logo submetidos aí a uma aculturação portuguesa, né, em que principalmente na catequese católica eles eram batizados e recebiam um nome cristão, e pelo qual eles seriam conhecidos, né, a partir daquele momento. E aí, assim como os tupis, os bantus também tentaram preservar
as suas tradições religiosas no Brasil. Eles adaptaram suas crenças às condições de escravidão que eles estavam, né? Então, ou seja, eles tentaram de alguma maneira manter as suas tradições religiosas apesar da condição que eles estavam. E a principal forma que eles encontraram, como também foi feito pelos tupis, foi associar os santos católicos aos seus deuses. No caso aqui, os inquices, né? E de acordo com as características ou alguns arquétipos que ambos possuíam em comum. Então, ou seja, eles entendiam os santos católicos e faziam um depara, né, quase que um depara para os inquices, e foi assim que eles acabavam conseguindo manter esse culto sem, digamos assim, maiores dar na cara, né? Sem dar na cara, eles fizeram dessa maneira. E foi a partir desse sincretismo, né, ocorrido no interior das senzalas, então a gente já está aí dentro das senzalas, a partir do final do século XVI, que nasceu a primeira manifestação sincrética da religiosidade banto mais católica no Brasil, que é a chamada de Calundu, tá? E que o seu nome é originário da palavra Quilundu, né? Que é uma palavra banto e que até o século XVIII ela era utilizada para designar né, de forma genérica a manifestação de práticas africanas relacionadas a danças e cantos coletivos acompanhadas por instrumentos de percussão, nos quais ocorria a invocação e incorporação de espíritos e a adivinhação e curas por meio de rituais de magia. Ou seja, assim como a primeira religião sincrética ameríndia mais católica que a gente tem conhecimento foi a santidade, a primeira religião sincrética criada no Brasil, da mistura da tradição, vamos dizer assim, né, africana, sendo mais específico, banto, mais católica, deu-se o nome de Calundu, ok? Bom, o que chama a atenção é que existia uma aparente tolerância, né, manifestada aí pelos proprietários de escravos ao Calundu. Por quê? Porque muito provavelmente essa atitude deles devia ser a crença de que com essa prática os africanos manteriam vivas, pelo menos dentro das senzalas, as rivalidades tribais existentes na África. Ou seja, olha só, os senhores, os proprietários dos escravos, eles permitiram a manutenção do Calundu, porque desta maneira, em função de serem tribos rivais que tinham aí seus cultos de forma diferenciadas, eles conseguiriam manter vivo, apesar de longe da sua terra, essa rivalidade. E com isso, eles dificultariam a probabilidade de haver rebeliões ou fugas. Por quê? Porque um ia caguetar o outro, vamos dizer assim. Um ia entregar o outro, porque eles eram inimigos, certo? E é importante a gente ressaltar que, apesar dessa tolerância, os aspectos ritualísticos do Calundu, ligados à magia e à incorporação de espíritos, eram frequentemente combatidos por serem considerados coisas malignas. E aí, olha só, fica a dica. Surgiu daí a expressão magia negra, que era para designar a magia voltada para o mal, que na mentalidade da época era coisa de negro. Ou seja, a expressão magia negra vem desta época, do Calundu, em que as práticas, né, que eles tinham, eles diziam que era magia negra ou coisa de negro, e aí ficou essa questão de magia negra. Então, uma desmistificação aí que a gente tem que fazer, que não necessariamente a expressão magia negra ela está ligada à coisa do mal
a qualquer coisa que o valha desta maneira, tá bom? Então, fica aqui a dica para a gente tirar aí mais um preconceito, vamos dizer assim. Bom, aí ao longo de todo o período da escravidão negra, né, inúmeras foram as tentativas de fuga, né, obviamente, e que foram bem sucedidas de alguma maneira. E aí os relatos dos inúmeros quilombos que a gente tem, e que, só para quem não sabe o que é quilombo, então o quilombo é um local de refúgio dos escravos em que eles conseguiam, depois de fugidos, criar ali locais de esconderijo e que acabaram se tornando, de alguma maneira, pontos de resistência à escravidão. E dentre os quilombos mais famosos, a gente pode, né, na história do Brasil, a gente pode falar aqui que o quilombo de Palmares, um dos mais famosos, beleza? Mas é só pra gente, a título de ambientação aí do restante do texto, beleza? Bom, e aí tinham inúmeros quilombos, né, ao longo do período colonial e imperial, mas antes do surgimento dos primeiros quilombos, os africanos que conseguiam sucesso nas suas fugas, eles só conseguiam abrigo nas aldeias indígenas. Olha que coisa. Então, assim, antes deles conseguirem formar os quilombos, os negros, eles acabavam fugindo e se refugiavam com os indígenas, né? E aí, mais do que abrigar os primeiros africanos bantus fugidos das senzalas, as aldeias conseguiam também abrigar toda a cultura e a religiosidade deles, que acabou influenciando a própria cultura e a própria religiosidade. E muito provavelmente, no Nordeste, no século XVII, mais ou menos, em que uma pequena parcela de religiosidade dos bantus acabou se misturando ao sincretismo ameríndio católico, lembram? Lá, pagelança, ameríndio católico, ameríndio do interior, mais católico, pagelança, beleza? Então, com essa mistura ameríndio católico do interior, levou ao surgimento da primeira religião sincrética brasileira, chamada Catimbó, que surgiu da fusão dos 3 povos formadores do país, que também foi conhecido como culto à Jurema, que resiste até hoje, principalmente no Nordeste brasileiro. Olha só que bacana. Então, a gente olhou, primeiro, a sincretismo ameríndio litorâneo mais católico, santidade. Depois, um sincretismo ameríndio do interior mais católico, pagelança, beleza? O calundu, que veio, e os negros fugitivos da escravidão, quando se juntaram com os ameríndios do interior, que já tinham a primeira miscigenação, ou seja, quando esses negros chegavam em tribos que teoricamente já viviam aí a pagelança, vamos dizer assim, criou-se o catimbó. Beleza? Ou o culto à Jurema. A Jurema é uma árvore sagrada que é cultuada por esses povos. Então, e apesar de existirem a incorporação de caboclos no catimbó, o seu culto ele é baseado principalmente nas entidades chamadas, conhecidas, né, como mestres da Jurema, ou apenas mestres, né? E é através deles que se realiza o principal trabalho das entidades do catimbó,
que é a cura de doenças e a receita de remédios para os males físicos, podendo também ocorrer aí trabalhos para solucionar alguns problemas materiais e amorosos, mas via de regra eles trabalhavam na linha de cura, vamos dizer assim. E também cabia aos mestres e aos caboclos realizar a limpeza espiritual dos adeptos e expulsar os maus espíritos das pessoas. Os mestres são entidades que se especializavam em determinadas ervas ou raiz e que guardam muito do comportamento e a personalidade de sua última encarnação. Então aqui a gente pode entender que os mestres têm essa característica de, em algum momento da sua existência enquanto espírito, já foram encarnados e que trazem muito dessa personalidade e comportamento para os trabalhos deles, né? Então, o que os tornam aí muito, o que traz para que eles sejam muito espontâneos e naturais, além de possuírem uma forte ligação com a sua caracterização física. Por isso que quando a gente olha alguns cultos aí do catimbó, as vestimentas, os trajes que são utilizados, eles acabam remetendo bastante a essa caracterização herdada de quando o espírito ele estava encarnado. E aí uma característica que também chama atenção é que não existem mestres do bem ou do mal, né? Eles tanto podem trabalhar para um quanto para o outro, dependendo da orientação do local e do médium. Entendamos que quando a gente está falando de espiritualidade, e aí são coisas que a gente já em outros momentos aí, quem não estudou comigo, mas a gente faz um review agora aqui, a gente dá uma recapitulada, nós vivemos em si a dualidade do bem e do mal. Nós, enquanto pessoas, somos duais, temos o bem e o mal dentro da gente. E a espiritualidade, ela, principalmente aqui, como a gente está falando, os mestres, eles não trazem essa questão do bem ou do mal. Eles trazem eles vão trabalhar de acordo com a orientação daquele médium daquela região. Então, não são as entidades que fazem o mal, mas aqueles que acabam dominando a arte, a orientação, enfim, né? Então fica aqui um ponto de ressalva para que a gente entenda que a gente precisa tirar um pouquinho essa questão de espíritos do mal. Eu, pelo menos, sou muito reticente nessa questão. Obviamente que a gente está falando de espíritos de luz, né? Não estamos falando aqui de obsessores e outras coisas do tipo, mas espíritos que são considerados mestres, guias de luz, enfim, eles acabam trabalhando de uma certa maneira também sob a orientação dos seus médiuns. E isso é o que causa essa questão aí toda do bem, do mal, quem faz o mal, quem faz o bem. Beleza? Bom, ao longo dos séculos 17 e 18, cresceu consideravelmente aí o número de cidades em todo o país devido a esse fato, né? E que surge uma situação completamente nova no território colonial, que é o aumento do número de negros e mulatos que foram forreados, ou seja, apesar da escravidão, a escravidão estava acontecendo ainda, mas com essas fugas cada vez mais constantes, obviamente isso começou a crescer e aí começou a se tornar, se montar, né, se formar cidades pelo país, né, afora, e aí um aumento considerável desses negros e mulatos que, de alguma maneira, também foram alforriados, né? E já a gente também não pode esquecer aqui que isso tudo é uma transição. Então, quando a gente também fala, né, do final da abolição da escravatura, aí aqui é uma parte mais de geografia, né, de história, geografia, quando a gente fala da abolição da escravatura, a gente não pode esquecer que esse era um movimento que já vinha acontecendo. As fugas constantes, o povo todo que já estava, já vivia na sociedade, um movimento
que empurrava as autoridades, vamos dizer assim, para essa situação de acabar abolir com a escravidão, tá? Não é o nosso tema aqui, não é o nosso foco, mas é só para a gente ir traçando esse paralelo, né? Então, nessa época, existia aí esse grande número, esse aumento do número de negros e mulatos que estavam alforriados ou fugidos, né? Circulando nas áreas urbanas. E, a partir das residências, né, desses negros e mulatos livres, localizadas em sua grande maioria em casebres ou cortiços, que as manifestações religiosas de origem africana encontraram condições mínimas para poderem se desenvolver, em que eles poderiam realizar suas festas com certa frequência e podiam também construir e preservar seus altares com os recipientes consagrados aos seus deuses. Então, aqui, nesse momento, a gente começa a ter uma maior liberdade para que o culto tradicional ele pudesse retomar sua força, né, através dessas residências. E nessas residências que surgem aí em final do século XVIII, início do século XIX, que surgiu uma nova manifestação sincrética brasileira, principalmente na Bahia, que ficou conhecida como Casas de Candomblé. Então, o Candomblé surge com base no fortalecimento das tradições religiosas dos bantus, preservadas no sincretismo com o calundu e a assimilação de algumas práticas indígenas que sobreviviam nos quilombos e nas aldeias indígenas dos arredores deles. Ou seja, as casas de candomblé surgem aí mais ou menos nessa época, aí no final do século XVIII e início do século XIX. Pelo fato delas servirem como moradia e também como locais de culto, as casas de candomblé se estruturavam com base em famílias de santo, que estabelecia entre seus adeptos uma espécie de parentesco religioso, característica também que foi um legado muito importante a outras religiões sincréticas que se originaram a partir dele. Já a partir da década de 1840, intensifica-se aí o tráfico de escravos da etnia sudanesa através da Rota de Mina. E aqui tem uma arte que eu vou colocar para vocês também, que é a seguinte, que a gente consegue enxergar esse fluxo migratório que eu estou comentando com vocês. Então, o pessoal da etnia sudanesa, através da Rota de Mina, vocês estão enxergando aí essa rota mais central aqui no meio, chamada Rota de Mina, certo? Que tinha como origem os portos africanos de Lagos, Calabar e principalmente São Jorge da Mina, superando todos os outros, né, em termos de escravos trazidos pelo Brasil. Ou seja, nessa época, o grande número de escravos que eram trazidos vinham dessa rota. E aí a etnia sudanesa era originada principalmente da África Ocidental, na região onde hoje é localizada a Nigéria, Benin, Togo e Gana, e é formada pelos povos Iorubá, Ewi, Fon e Marim, tá? Entre outros. Gente, tudo isso tá na apostila, tá? Me perdoa aí por não colocar algumas coisas na tela. Como eu falei, a gente ainda tá se adaptando aí com esse sistema aí de colocar coisas na tela, mas se precisar no futuro, eu regravo essa aula aqui e a gente coloca mais recursos aí para vocês. Mas por hora, peguem a apostila, né? Dá uma pausa, façam o download da apostila, siga com ela aí do lado, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem tudo aquilo que tudo aquilo que eu estou explicando para vocês, beleza? Então, nessa época, nessa região, era formada pelos povos Iorubá, Ewi, Fon e Marim. E apesar de inicialmente muitos terem ficado
ficado conhecidos apenas como Mina. Ao longo do século XIX, os escravos da etnia sudanesa passaram a ser conhecidos sobre outra nomenclatura, devido à rivalidade e à diferença cultural que existia entre os povos Yorubá e Eufon, que foi transportada da África para o Brasil. Junto com eles, obviamente, né? Então eles trouxeram essa rivalidade, como isso também foi utilizado lá no passado com os bantus, certo? A mesma coisa aconteceu aqui com os Yorubás, os Ewi e os Fons, tá? Dessa maneira aí, o povo Yorubá passou a ser conhecido no Brasil como Mina Nagô, ou Nagô, enquanto que os povos Eufon e Marim ficaram conhecidos como Mina Jeje ou Jeje, tá? Termo que advém do Yorubá, que adjeje, A-D-J-E-J-E, que significa estrangeiro ou forasteiro, e era usada de forma pejorativa pelos Yorubás para designar aqueles que estavam aí a leste do seu território. Então, fazendo aqui só uma pausa nesse aqui, porque são coisas muito importantes que muitas vezes o pessoal de Umbanda não conhece do Candomblé. Eu também não sou candomblessista, tá? Não sou do Candomblé. Isso aqui são coisas que eu fui estudando ao longo do tempo, né? Tive esse estudo na minha iniciação também, e eu estou passando um pouco para vocês. E aí, se tiver alguém do Candomblé que estiver assistindo e tiver algum erro histórico, alguma coisa aqui que eu esteja falando que não esteja adequada com a realidade ou com o conhecimento que vocês têm, cara, não pensa duas vezes, me manda um e-mail, me manda um comunicado aí pelo fórum, que aí a gente bate uma bola e a gente corrige o material se tiver que corrigir, e tá tudo certo, tá super tranquilo, tá? A gente não pode esquecer que a formação histórica, ela tem muitas frentes. Esse fluxo todo aqui que a gente está estudando, ele tem inúmeras vertentes, inúmeros relatos, inúmeras fontes para justificar ou para explicar essa situação toda. Então, é importante que a gente não tenha, como se diz, não esteja preso a dizer que é imutável o que a gente está discutindo, porque não é. Então, por favor, se alguém aí se sentir incomodado, que tem algum pedaço, alguma coisa aqui que não condiza com a realidade, e se você tiver maior conhecimento sobre isso, for inclusive do Candomblé, cara, teria o maior prazer em trocar uma ideia e revisitar o material e a gente somar forças aqui para que a gente tenha um material, uma aula mais completa. Isso aqui é muito, muito bacana, tá bom? Então, aqui é muito comum a gente conversar com o povo de Candomblé e tal, e eles se denominarem da nação Nagô, eles são Jeje, são Nagô, e mais pra frente vocês vão entender que tem outros também, tá bom? Vocês vão ouvir bastante. Então, quando vocês ouvirem alguém falando que ele é de Mina Nagô, já saibam que a gente está falando de um povo Yorubá. E quando a gente falar de Jeje ou Mina Jeje, né, a gente está falando do povo que é Eufon e Marim, tá bom? Bom, os Nagôs, né, e aí Yorubás, né, vamos lá, os Nagôs, que foram trazidos para o Brasil, e é importante que a gente saiba essa questão do Yorubá, porque aqui tem bastante influência na Umbanda, tá? E aí a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de carinho aqui, porque o povo Yorubá, Nagô, né, tem bastante influência na Umbanda, porque eles cultuavam um deus supremo chamado Olorum, ou Olodumaré. E a natureza também deificada e personificada nas divindades chamadas orixás. Então, aqui vem um grande ponto, por isso que eu fiz aquela ressalva do porquê que o povo Nagô, para nós da Umbanda, acaba sendo muito importante, porque são eles que trazem o culto aos orixás, que a gente hoje incorporou como
um culto dentro da Umbanda, tá? E aí, a título de conhecimento, apesar de na África existirem cerca ou mais de 400 orixás, né? A grande maioria deles era cultuada em apenas uma cidade, uma aldeia, uma tribo, e sendo muito poucos aqueles que tinham um culto mais massificado, né? E aí, infelizmente, nem tudo veio para o Brasil ou vieram, mas acabaram sendo extintos, e aí alguns desses orixás acabaram se perdendo aí. Mas para quem tiver curiosidade, na internet eu sei que tem bastante material a respeito disso, e é bacana que vocês também pesquisem e aprofundem um pouco mais o conhecimento, se assim vocês quiserem, tá bom? E assim como ocorreu com os bantus, né? Os escravos sudaneses trouxeram para o Brasil parte da sua cultura e das suas crenças religiosas, que foram, pouco a pouco, foram levadas para dentro de algumas manifestações sincréticas que já existiam aqui no Brasil. E aí, em função dos escravos, né, que foram fugidos e que buscavam refúgio nos quilombos, e depois os negros já alforriados, levaram ao aparecimento de diversas religiões sincréticas no Brasil no século XIX. Muitas delas com base nas casas de candomblé. Então aqui a gente começa a entender também por que a gente tem tanta pluralidade neste assunto de religiões de matriz afrodescendente, tá? Porque já nessa época, imagina a quantidade que já não existia, né, de casas de candomblé, e como isso acabou, de alguma maneira, pulverizando essa religião, né, as várias religiões que foram criadas, né? E com a intensificação e adição dos elementos sudaneses às casas de candomblé, no século XIX, elas acabaram dando a origem a uma nova religião sincrética brasileira, conhecida como candomblé de nação, no qual são agregadas dentro de si 3 modelos de cultos relacionado às principais etnias e povos trazidos como escravos para o Brasil, que eram os bantus, os sudaneses nagôs e os sudaneses jeje, tá bom? Então, ou seja, de toda essa mistura que veio desde os índios, aí depois com os africanos e os católicos, né? Chegamos num momento em que a gente tem essa nova religião chamada candomblé de nação, que poderíamos dizer assim que até hoje é bastante forte enquanto modelo, né? Enquanto separação aí, em função também das etnias que faziam parte. Beleza? Então, aqui, gente, eu vou passar no vídeo um pouco mais rápido, não vou entrar no detalhe. Na apostila tem isso aqui bem mais detalhado, com os nomes dos deuses, com as explicações, com os atributos, com as observações de cada um deles. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Eu vou me ater basicamente às diferenças entre eles, tá? Mas vale a pena aí vocês darem uma lida mais com mais profundidade, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, beleza? Então, vamos lá. Os primeiros candomblés de nação, que a gente pode falar que eles eram de nação Angola, Congo e Muxicongo, eles cultuam um deus supremo chamado Nzambi, ou Zambi, né? Que eu já falei lá atrás, né? E a natureza deificada, personificada nas divindades chamadas Inquices. E apesar de na África existirem aí cerca de 450 voduns, tá? Exemplo do que aconteceu com os orixás, a grande maioria deles
era cultuada em regiões muito pequenas, cidades, aldeias ou tribos, e também acabaram sumindo, tá? E aí, na apostila que a gente estiver seguindo, depois aqui vocês vão ver toda a hierarquia, digamos assim, desse candomblé de nação, Angola, Congo e Muxicongo. Mas só para a gente fazer uma observação aqui, o que precisa ficar claro nesse culto, nesse candomblé de nação, é que eles têm como Deus Supremo Zambi, certo? E eles cultuam as divindades chamadas Inquices, tá? E tem aí essa estrutura dentro desse candomblé de nação. Beleza? Então, Zambi e Inquices, certo? E a estrutura toda vem a partir daí. Beleza? Bom, depois a gente tem os candomblés de nação, que é de nação Queto, Efã e Ijexá, que cultuam um deus supremo chamado de Olorum, ou Olodumaré, e a natureza deificada personificada nas divindades chamadas orixás, certo? Então, aqui é onde, basicamente, a gente pode entender que é a vertente, né, se a gente fosse olhar desta maneira, que muitas das casas de Umbanda acabam se formando, tá? A nossa aqui em Manaus, Filhos do Sagrado, nós cultuamos orixás, nós não cultuamos inquices. Então, nós temos aí a nossa origem, digamos assim, afro, nesse candomblé de nação, se assim a gente tivesse que tentar fazer aí uma árvore genealógica, tá bom? Então aqui a gente, recapitulando como a gente fez no outro, o candomblé de nação Queto, Efã e Ijexá tem um deus supremo chamado Olorum, né, ou Olodumaré, e a gente cultua os orixás, beleza? E aí depois também na apostila tem muitos deles aqui discriminados, detalhados, mas os orixás a gente tem um outro módulo mais para frente que a gente vai estudar com mais profundidade. E aí o terceiro, que são os candomblés de nação Jejifon e Jejimarim, que cultuam uma deusa suprema que chamava Mahu, M-A-W-U, e a natureza deificada personificada nas divindades chamadas Voduns, tá? E elas são agrupadas em famílias, tá? Que se subdividem em linhagens interligadas por si, por comportamentos, costumes, gostos e atitudes. E também, apesar de existir muitos Voduns na África, também a grande maioria acabou não sendo cultuada aqui no Brasil, tá? Uma característica que vale uma ressalva, né, dessa nação é que quando eles estão incorporados, os Voduns mantêm os olhos abertos, aí um pouquinho diferente do que a gente entende nos orixás. Então, por exemplo, o orixá ele não mantém o olho aberto e eles conversam com a assistência, aí dando bênçãos, conselhos e recados, tá? Mais ou menos como são os nossos guias dentro da Umbanda, tá bom? Então, mas aqui quem tem essa função são os Voduns, ok? Aí quem quiser também se aprofundar, fica aqui uma dica, que tem bastante material também, tem bastante coisa para estudar nessa linha aqui, tá bom? E aí, de novo, gente, se tiver algum erro histórico aqui, se tiver alguma coisa, se tiver alguém do candomblé que tiver conhecimento e quiser entrar em contato, eu tô super disponível lá, bater um papo, e acho que é super legítimo aí a gente ter, obviamente, essa troca de informações aqui. Beleza? Bom, dentre todos esses candomblés de nação, sejam eles do culto banto, sudanês,
Nagô ou o Jeje. O que apresenta maior projeção no cenário nacional brasileiro é o Candomblé Nação Queto, né? E essa projeção tem provocado aí um fenômeno de assimilação das práticas rituais dessa nação pelas demais, como o idioma e as cantigas utilizadas, a forma como os atabaques são tocados e o culto às divindades. E aí, sobre esse aspecto, também é interessante notar que o sincretismo tem surgido atualmente dos inquices e dos voduns, com as lendas, histórias, domínios, cores e símbolos dos orixás da nação Queto, como se aqueles fossem estes com nomes diferentes. Ou seja, né, tá tendo aí também um outro movimento aí de mistura, vamos dizer assim, tá? Nos candomblés de nação, do modelo Nagô, existe ainda o culto aos eguns, ou espíritos dos ancestrais, que ocorrem no quarto de balé, que é um recinto separado do local onde se cultua os orixás e que possui um sacerdote próprio, chamado de Babá Ogé, preparado especialmente para esse tipo de culto, tá? Gente, de novo, eu confesso que eu não tenho total conhecimento aqui, eu estou passando para vocês conhecimento estritamente teórico, tá? Para que vocês saibam, para que isso aqui fique um pouco mais, a base cultural de vocês fique maior, tá bom? Mas é importante, minimamente, que a gente saiba aí essas origens, saiba andar e conviver com as diferentes nações, com as diferentes religiões, quando a gente fala principalmente de matriz africana. É importante que a gente saiba um pouco essa diferença, né? Como eu falei outro dia numa das nossas aulas dentro do terreiro. O que minimamente a gente precisa saber que nós, umbandistas, cultuamos orixás, né? Cultuamos isso que vem do povo iorubá, né? Então é importante que a gente tenha minimamente essa clareza de onde vêm as nossas raízes, tá? Bom, outro fenômeno que acaba acontecendo, que tem surgido aí no candomblé de nação Queto, e que também vem se espalhando, e a gente vê hoje muita discussão ligada a isso, é o movimento de recuperação das raízes africanas, que vem rejeitando o sincretismo com o catolicismo e com as práticas indígenas, buscando aí o aprendizado da língua nativa e a redescoberta dos ritos, histórias e lendas das divindades que se perderam ao longo do tempo, contando inclusive com viagens aí de sacerdotes do Brasil até a Nigéria, ao Benin, a fim de realizarem algumas pesquisas, né, em loco, vamos dizer assim, em aldeias e templos na África, para aprenderem os rituais que acabaram sendo perdidos, né, no tempo da escravidão. Então essa também é uma discussão que a gente tem tomado bastante força no meio religioso, vamos dizer assim, que é essa questão da manutenção ou não do sincretismo religioso do sincretismo com o catolicismo e com as práticas indígenas, tá? Eu aqui vou me libertar de dar a minha opinião, tá? Eu acredito e eu sou bastante defensor da manutenção desse sincretismo, seja ele com as práticas indígenas, seja ele com as práticas católicas, porque eu creio, eu acredito muito que a nossa religião hoje, ela é o que é, e nós nos apaixonamos por ela, nós gostamos dela da maneira como a gente entrou, eu particularmente entrei, justamente por entender esse sincretismo todo e por me sentir muito confortável com esse sincretismo, ainda mais porque eu pessoalmente venho de família católica, então
essa migração, vamos dizer assim, para a Umbanda, quando eu entendi esse sincretismo, quando eu vi esse sincretismo ali, eu me senti muito mais confortável e foi muito mais tranquila a minha passagem de uma religião para outra, porque eu consegui fazer um depara e eu entendo claramente que orixá é orixá, santo é santo, não são coisas iguais, mas consegui de alguma maneira assimilar essa minha transição de uma maneira mais tranquila, mais harmônica. Eu fiquei muito mais conectado com a religião de Umbanda em função desse sincretismo todo que a Umbanda carrega, então eu me senti muito mais confortável. Mas essa é uma opinião muito minha, muito pessoal, não estou aqui defendendo nenhuma prática, acredito que todos tenham discernimento suficiente para seguir da sua maneira e entender em cada casa, em qual casa se sente mais confortável. Eu estou dando só o meu relato, porque eu também acredito que religião, de alguma maneira, é a gente poder se sentir representado, que a gente consiga se sentir acolhido naquilo que a gente está fazendo, e por isso que eu trouxe aí à baila essa discussão da não separação, sob o meu ponto de vista, do sincretismo, seja ele católico ou ameríndio, tá bom? Bom, no final do século XIX e início do século XX, as tradições religiosas da etnia sudanesa foram sendo aos poucos aí adicionadas ao sincretismo banto católico ameríndio. É engraçado que vai aumentando, né, a mistura. Então, os sudaneses foram aí sendo adicionados a esse sincretismo banto católico ameríndio que já existiam no Rio de Janeiro, levando ao surgimento dos sincretismos conhecidos como Zungu e Macumba. Tá? Aqui aparece a palavra Macumba. E aí parece que esses termos Zungu e Macumba foram usados de forma indiscriminada no Rio de Janeiro para designar qualquer manifestação sincrética de práticas africanas relacionadas a danças e cantos coletivos, acompanhados por instrumentos de percussão, e nos quais ocorria aí a invocação e a incorporação de espíritos e a adivinhação e curas por meio de rituais de magia, que englobavam aí uma grande variedade de cerimônias que associavam elementos africanos, tanto inquices, orixás, atabaques, transe mediúnico, trajes, rituais, banhos de erva, sacrifícios de animais, aí mistura dos católicos com cruzes, crucifixos, anjos e santos, e um pouco mais raramente dos indígenas com banhos de ervas e o uso do fumo. Né? A diferença básica entre eles basicamente é o tempo o período no tempo em que esses termos acabaram sendo usados, né? E que o Zungu foi em meados do século XIX e a Macumba no final do século XIX e início do século XX, substituindo o termo Zungu. Por isso que muita gente talvez nem conheça esse termo e conheça mais o termo Macumba, tá? Porque foi o que ficou. E aí, na Macumba, o chefe do culto e o seu ajudante eram chamados, né, respectivamente, de Embanda e Cambone. Então, o chefe de culto era chamado de Embanda e o seu ajudante era chamado de Cambone. Olha só, aqui surge a palavra Cambone nessa época, na Macumba do século XIX e início do século XX. Tá? Embora também vocês vão encontrar em alguns lugares chamado de Cambono. E aí os iniciados na Macumba eram chamados de filhos ou filhas de santo ou médiuns. Aí que começa a aparecer essa nomenclatura aí no Rio de Janeiro nessa época. O que a gente sabe sobre os rituais de Macumba é que as entidades como os orixás, os inquices, caboclos e os santos católicos eram agrupados por falanges ou linhas, como a linha da costa, de Umbanda, de Quimbanda, de Mina,
de Cabinda, do Congo, do Mar de Caboclo, linha cruzada, entre outras, né? E que quanto maior o número de linhas cultuadas pelo Embanda, pelo chefe, mais poderoso ele era considerado, uma vez que isso era tido aí como um sinal de maior conhecimento sobre o mundo dos espíritos. Então, olha só como a gente acabou, ao longo do tempo, fomentando já lá no passado essa coisa de superpoder, de ter maior conhecimento, e aí o cara vai ficando mais e mais e mais e mais. Bom, enfim. Assim como outros sincretismos, né, a macumba, eram organizados em torno do seu chefe de culto, fazendo de cada unidade de culto algo único, que eram diferentes entre os outros lugares de culto, tendo diferença aí entre tanto o culto quanto os elementos ritualísticos. Devido aí à grande penetração que a macumba tinha na população mais pobre e marginalizada do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro no final do século XIX, principalmente aí dos afrodescendentes recém-libertos pela Lei Áurea, o seu nome acabou se popularizando por todo o país e até hoje ainda é usado de forma pejorativa para nivelar, digamos assim, qualquer religião afro-brasileira ou ritual que envolva magia. Tá? Então o nome macumba é utilizado em função dessa época aqui. E aí é bem provável que a macumba, enquanto estrutura, né, tenha desaparecido do cenário religioso carioca devido ao aparecimento mais tarde da Umbanda. E que teve uma expansão rápida no Rio de Janeiro, principalmente, e aí na então capital federal, né? Aí a gente não pode esquecer disso, que o Rio de Janeiro nessa época era a capital federal, que teria aí atraído para si um expressivo número de adeptos da macumba e a influenciado de tal forma que levaram muitas casas de macumba a se transformarem em tendas de umbanda ou em casas de homolocô, para fugirem da repressão que tinham esses cultos. Olha só como as coisas, de novo, elas vão mudando. Então, o povo de macumba, né, os adeptos da macumba, eles migraram para a Umbanda, né, e para as casas de homolocô para fugirem, porque na época tinha repressão policial e tudo mais, né? Então, as mudanças aí na estrutura de algumas casas de macumba no Rio, nesse mesmo período, acabaram levando ao surgimento de duas religiões sincréticas, que é o homolocô e Almas em Angola, que guardam entre si, guardam muitas semelhanças com algumas vertentes da Umbanda, inclusive existindo muitas casas que se reconhecem como sendo de Umbanda homolocô ou Umbanda em Almas em Angola. Então, aí de novo, é uma série de desdobramentos que é importante a gente ter noção de onde a gente vem, para onde a gente vai e como isso tudo acaba se juntando de alguma maneira, né? Então é muito engraçado porque hoje a gente vê uma discussão muito forte em torno de diferenças, de cada um querer puxar para o seu lado e acabar sendo diferentes entre si, mas que no fundo é o que a gente está estudando aqui, todos de alguma maneira têm a sua origem muito próxima ou são muito parecidos enquanto origem, então somos todos irmãos. É isso que precisa acabar. Eu entendo que a gente precisa acabar com essa discussão de procurar construir muros e passar a construir pontes entre as religiões, tá? Mas, enfim, de novo é uma posição muito minha, tá? O homolocô, que é praticado hoje em dia, né? Só para a gente entrar um pouquinho no homolocô, eles cultuam um deus chamado Zambi, né? Que a gente já comentou, e a natureza deificada, personificada nos orixás e nas entidades conhecidas como
orixás menores, caboclos, pretos velhos, crianças, exus e pombagiras. Olha só como a gente... Aí começa a aparecer aqui os caboclos, pretos velhos, as crianças, exus, pombogira, que vem da linha Omolocô, né? E aí a gente fala, qual é a sua linha? Qual é a sua umbanda? Cara, eu sempre respondo, qual é? Sua casa é de qual vertente? Cara, eu sou umbanda, eu sou umbandista. A gente bebe de muitas fontes aqui, sejam elas mais tradicionais ou mais de variações como essas que a gente veio estudando. Mas enfim, né? Então, originalmente aqui, voltando, né? Originalmente o termo utilizado no Omolocô para designar a natureza deificada era bacuro, né? Os bacuros possuíam aí um correspondente nas divindades dos quiocos, que parecem ter ficados conhecidos como, aqui no Brasil, como Lunda. E atualmente o termo bacuro e o nome das divindades quiocos foram substituídos respectivamente pelo termo orixá e pelo nome das divindades quiocos e pelo nome das divindades do panteão Nagô, que possuem os mesmos atributos ou arquétipos. Tá? Então, esses nomes aqui, quiocos, Luanda e bacuros, acabaram sendo substituídos aí pelo termo orixá, tá bom? É importante a gente ressaltar que no Omolocô o termo orixá é utilizado também para designar alguns inquices que foram incorporados ao seu panteão, provavelmente por influência dos candomblés de nação do modelo de culto banto. Gente, eu sei que nesse momento deve ter um monte de gente aqui na sala estudando isso aqui e que já está dizendo, meu Deus, onde é que eu tô, né? Mas entendam que a gente veio desde, vamos dizer assim, lá de cima, em uma linhagem menos misturada, e isso foi ao longo do tempo se misturando. São várias vertentes, são misturas em cima de misturas, e é isso aqui que a gente está olhando e tô passando aí um pouquinho para vocês, tá bom? Então não se assustem, deem uma olhada de novo, deem uma olhada na apostila, é importante, lá vocês vão conseguir enxergar com mais clareza isso tudo aqui que eu tô comentando com vocês, tá bom? Os orixás, eles também são entendidos como uma energia emanada de Zambi, e dessa maneira, né, eles entendem que eles nunca passaram pelo processo de encarnação e que são os responsáveis pelo movimento da natureza e pela manutenção e formação da vida. E são considerados também onipresentes e únicos. Perdão. Os orixás menores, por sua vez, são entendidos como espíritos que passaram pelo processo de reencarnação e que alcançaram uma grande elevação espiritual e que por isso foram dotados de poderes sobrenaturais pelos orixás maiores e sendo considerados os intermediários entre eles e os demais espíritos. E por esse motivo eles usam o nome de orixá maior, que estão subordinados ao qual, né, eles estão subordinados, e seguidos de um sobrenome chamado de Digina. Por exemplo, Ogum Beramar seria um orixá menor subordinado do orixá maior Ogum, tá? E só para eu falei uma palavra aqui para não passar. Digina é uma palavra de origem quimbundo, Rigina, dialeto banto, que significa nome ou apelido, tá bom? Então, é isso aqui que quer dizer Digina. Bom, no Omolocô não existe a incorporação dos orixás maiores, apenas dos orixás menores e dos espíritos chamados de eguns. Os eguns aqui, espíritos que já possuem certa compreensão espiritual, porém ainda não alcançaram a elevação dos orixás menores.
são considerados eguns, né? Então os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os exus e as pombogiras estariam aí nessa linha. Existe ainda uma terceira classe de espíritos chamados de quiumbas, ou quiumbas com QU ou quiumbas com K, que são entendidos como espíritos atrasados e que ainda não alcançaram uma compreensão das coisas espirituais, né? E aí, aqui, olha só como a coisa fica, né? Então, tem linha da Umbanda que a gente diz que os eguns são ruins, e aí outros são, ao contrário, eles cultuam exatamente esse nome, enfim, né? Então, de novo, é importante a gente ter essa clareza para que a gente consiga, de alguma maneira, se posicionar, tá? E aí, só para a gente não esquecer, a religião conhecida como Almas em Angola, apesar de ser originária aí do Rio de Janeiro, atualmente também não é mais praticada, né, nessa região, e hoje a gente pode dizer que ela está praticamente sendo cultuada na região de Florianópolis e Santa Catarina, tá? Ela guarda muita semelhança com ao Molocô e com algumas vertentes aí da Umbanda, também cultuando um deus chamado Zambi, mas em algumas casas também é chamada de Olorum, né? E a natureza deificada, personificada nos orixás, e as entidades conhecidas como orixás menores, caboclos, pretos velhos, crianças, exus e pombagiras. O orixá Obaluaê é considerado a força maior do ritual de almas em Angola, tendo destaque nos altares dessa religião. Aí que é bacana também a gente ter essa clareza. Beleza? Bom, acho que a gente conseguiu dessa maneira conhecer aí de uma forma bem sintetizada um pouco sobre a história do sincretismo no Brasil e conhecer um pouquinho das suas origens, observar um pouquinho da evolução e a influência de uma religião sobre a outra, tá? De novo, eu não acredito que a gente aqui vai zerar todo o conhecimento a respeito disso, mas até porque a gente está falando de uma teologia, um curso de teologia básico, né? Não é tão aprofundado assim, mas que é importante que vocês saibam minimamente esse trajeto, esse caminho, de onde as religiões vieram, como elas foram sofrendo mutações, como elas foram se juntando, se mesclando ao longo do tempo, e para que a gente consiga, nas próximas aulas, nos próximos módulos, a gente vai entrar propriamente dito na origem da Umbanda. Aí a gente vai começar a olhar, e aí é importante que a gente tenha clareza de todo esse movimento que a gente veio discutindo até agora. Beleza? Eu sei que esse aqui é um módulo, por isso que ele foi dividido em 2 vídeos, porque é bastante denso, muita matéria, né? Muito conteúdo aqui, mas espero que eu tenha conseguido explicar, tenha ficado claro. E se alguém tiver alguma dúvida, quem tiver qualquer questionamento, use aí os fóruns, tem os fóruns aí que vocês podem mandar a mensagem, eu respondo, e espero que vocês consigam reter bastante aí do conhecimento desse módulo. Certo, gente? Agradeço a presença de todos vocês até agora aqui. Tem uma provinha depois e a gente se vê no próximo módulo. Valeu? Tchau, tchau.